Saudações! Há duas características humanas que estão envolvidas no processo de o crente receber o perdão de Deus. Estas são o sentimento e a compreensão. Como iremos ver neste segmento, a pessoa que é exposta à mensagem do Evangelho poderá sentir de alguma forma o que é estar sem o perdão de Deus. Ou seja, a pessoa que é confrontada com a verdade apresentada no Evangelho pode sentir no seu íntimo o que é estar sem o perdão de Deus. Pelo mesmo Evangelho, a pessoa compreende porque necessita do perdão e como o receber. Esta foi a experiência das pessoas que, no dia de Pentecostes, ouviram a mensagem do Evangelho exposta pelo apóstolo Pedro. Ouça agora a reflexão que segue, que foi gravada ao vivo num ajuntamento de pessoas e onde comento com mais detalhe a relevância do sentimento e da compreensão. Uma pergunta: o que é que significa ter o perdão de Deus? O que é necessário saber para receber o perdão de Deus? Quais os primeiros passos que a pessoa necessita de dar para viver debaixo da cobertura do perdão? Porque, como já tivemos a ocasião de meditar, a palavra perdão e o conceito de perdão significa limpar o registro da dívida que havia. Quem está perdoado não tem dívida. Como é que se recebe isso, então, para estar debaixo dessa cobertura do perdão de Deus? Depois de recebermos o perdão de Deus, como é que continuamos com a nossa vida? Será que a vida passa a ser diferente depois de recebermos o perdão de Deus? A Bíblia tem as respostas a estas e a outras perguntas relacionadas com o que é viver sem o sentimento de culpa, seja perante Deus, ou na nossa consciência, ou perante as outras pessoas. Há várias passagens na Bíblia que nos dão as respostas a perguntas deste género. Nós vamos concentrar-nos em Atos capítulo 2, que nos narra um acontecimento muito importante na história da igreja, que é o Pentecostes. O ajuntamento dos judeus, na ocasião do Pentecostes, era 50 dias depois da Páscoa. Eles celebravam a Páscoa e 50 dias depois era o dia de Pentecostes. E era normal virem muitos judeus dos outros países, portanto, imigrantes, que voltavam a Israel nesta ocasião para celebrar esta festa que era tão importante. E foi nesse mesmo dia do Pentecostes, em que estavam tantos judeus em Jerusalém, como a Bíblia diz em Atos capítulo 2, que os discípulos estavam reunidos num auditório e de repente o Espírito Santo caiu sobre eles e eles começaram a falar em outras línguas, mas houve também um grande barulho. Diz a Bíblia que veio como que um vento impetuoso, forte, e eles começaram a falar em outras línguas sem as ter aprendido. E foi tanto barulho que as pessoas que estavam ali à volta correram para lá para ver o que é que estava a acontecer. E é interessante que Deus usou o barulho para atrair as pessoas. Porque aquilo foi logo de manhã. De repente há este barulho e todos correm para lá. Uma grande multidão. Porque diz a Bíblia que estavam lá muitos judeus imigrantes dos diversos lugares. E até diz quais eram os lugares. E quando chegaram lá, viram o que se passava e ouviram o que se passava, começaram a comentar. As pessoas de fora, os espectadores, começaram a comentar. Então, diz a Bíblia que Pedro e os apóstolos levantaram-se e começaram a explicar o que era aquilo. E eles disseram: isto é o que estava profetizado já há muitos anos, portanto, é o cumprimento das Escrituras. E então Pedro começou a falar do Evangelho às pessoas e a explicar que Jesus era o Messias prometido, o Cristo, que eles, como judeus, estavam à espera. E Pedro pregou de tal forma o Evangelho que as pessoas ficaram como que de boca aberta a ouvir algo que eles sabiam, mas que ao mesmo tempo é como se não soubessem, porque parecia ser novo e estranho para eles. E o resultado foi que eles viram-se numa encruzilhada. E há encruzilhadas na vida que são importantes. Porque nessa encruzilhada viramos para o caminho certo ou viramos para o caminho errado. Encruzilhadas na vida são muito importantes.
E este foi um momento importante na história da humanidade. Porque foi ali a primeira reunião pública como igreja, onde o Evangelho foi pregado a uma multidão de pessoas. E a Bíblia diz, nós já vamos ver isso, que 3.000 almas, ou quase 3.000 almas foram agregadas, juntaram-se à igreja de Jesus. E ali começou, como nós conhecemos hoje, a igreja. Portanto, foi um momento histórico, uma encruzilhada na história da humanidade. Mas para aqueles judeus foi realmente um momento importante. Porque compreendemos o seguinte, estes eram judeus religiosos. Foram celebrar uma festa religiosa em Jerusalém, que era a sede do seu culto, porque era lá que estava o seu templo. Um povo com uma tradição de séculos, tão habituados a celebrar a sua religião conforme foram ensinados. E de repente, ouvem uma mensagem que eles conheciam, mas que não estavam a compreender muito bem. Porque Pedro teve o cuidado de dizer, isto não é algo novo, isto é o que estava profetizado. Até o que aconteceu em relação a Jesus, a morte de Jesus e a sua ressurreição, estava profetizado. O Pentecostes estava profetizado. E as pessoas então começaram a ouvir isto, que Pedro lhes estava a explicar, e eles chegaram a um ponto, ficaram sem saber o que fazer. A realidade é que, ao fim de séculos de tradição, o apóstolo Paulo diz que eles estavam com o raciocínio endurecido. O pensamento, a mente endurecida. Segundo aos Coríntios 3,14, Paulo fala sobre isso. Aliás, Paulo diz que havia como que um véu a tapar os seus olhos, de forma que eles não podiam contemplar o que Deus estava a fazer. E ouvindo estas escrituras, a pregação de Pedro, eles compreenderam que tinham uma tradição, mas que não conseguiam ver mais além e ver e discernir o que Deus estava a fazer. E aqui nós vimos a distinção entre a tradição e o poder do Evangelho. A tradição é interessante, a tradição tem os seus valores, mas não é o Evangelho que Deus nos dá. Foi então que eles sentiram que faltava algo importante na sua vida. Parem, eu vou repetir. Um povo religioso com uma tradição de há muito tempo, de repente vê-se numa encruzilhada porque eles sentiram a falta de algo na sua vida. Pedro estava a pregar o Evangelho e Pedro disse coisas que eles sabiam porque estava escrito já nas Escrituras, que eles já há muito liam, mas de repente eles sentiram, eles viram, tinham que fazer algo, mas não sabiam o quê. Tinham que fazer alguma coisa, mas não sabiam o quê. E nós vamos ler uma passagem em Atos capítulo 2, onde Pedro então fala sobre o caminho que eles deviam seguir. Vamos ler Atos 2, versículos 37 a 41. Atos 2, versículos 37 a 41. Diz assim, ouvindo eles isto, ou seja, a multidão, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Vejamos o que é que aconteceu. Houve uma reação da parte das pessoas. Quando eles ouviram aquele barulho que era o cumprimento de Pentecostes, foi um barulho que Deus causou. E Deus às vezes faz barulhos para quê? Para atrair as pessoas. Porque a curiosidade das pessoas leva-os a ir lá ver o que é que se passa. E Deus fez isso. E já que estava tanto judeu em Jerusalém naquele dia, incluindo imigrantes, eles foram ver e houve uma reação. É bom haver reação. É bom que seja a reação que manifesta o desejo sincero de querer entrar no que Deus preparou. Tanta vez que já tenho pregado o Evangelho, há muitos anos que faço isso e tenho estado perante uma diversidade de reações. Quando não há reação, isso às vezes também não é bom sinal, mas até às vezes quando há uma má reação, pelo menos nós já sabemos que estão a reagir a quê? Neste caso houve uma boa reação, eles reagiram ao que Pedro pregou. Então houve uma reação. Lemos que houveram instruções que foram dadas à multidão. Pedro, neste texto que nós lemos, deu instruções. Lemos que os apóstolos confirmaram
que o que Deus estava a fazer era o cumprimento das promessas divinas feitas há tanto. Ou seja, Pedro disse a eles, isto que vocês estão a presenciar, a observar, é cumprimento da profecia. Deus já disse isto há muitos séculos através dos profetas. E está a acontecer hoje. As pessoas responderam então conforme a revelação que os apóstolos lhe deram. Vamos ver qual foi a reação deles no versículo 37. Este versículo mostra-nos que o perdão é recebido pelos que perguntam o que fazer. Atos 2,37 diz, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? A palavra compungir significa sentir profunda aflição no coração, porque está escrito que eles compungiram-se no coração. É sentir uma aflição no coração. A palavra no grego, compungir, é sentir como que se um objeto afiado penetrasse bem fundo no coração. É como se algo penetrasse. E a Bíblia diz, vamos ver em Hebreus 4,12. Hebreus 4,12. Repare o que é que diz a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O que é que aconteceu? O que é que diz este versículo? Repare, é como uma espada que penetra. A palavra de Deus é como uma espada que penetra. As pessoas ouviram o Evangelho, a palavra de Deus, naquele dia, e algo entrou no coração e eles sentiram uma certa aflição. E esta aflição é boa, porque eles sentiram que estavam perante uma obra de Deus, um acontecimento orquestrado por Deus, estavam a presenciar o cumprimento das Escrituras e eles não estavam preparados. Eles tinham como que um véu, como diz o apóstolo Paulo, não estavam a ver, mas eles sentiram alguma coisa não está bem connosco. Foi então que eles perguntaram, o que fazer? O que faremos? Não foi perguntar para discutir religião. Eles não começaram a dizer, Pedro, mas tu sabes, nós temos esta tradição, nós temos isto, temos o outro, os nossos pais ensinaram-nos assim. Não começaram a discutir. Eles ouviram e algo aconteceu no coração. Eles sentiram, há aqui qualquer coisa que nos faz falta. O que é isso? E eles sentiram uma dor causada pela falta que eles sentiam. O que fazer? Isto é, fazer algo de forma que aconteça alguma coisa. Não é fazer nada sem efeito, mas é fazer alguma coisa que realmente possa ter um bom efeito. É necessário a pessoa ouvir, escutar. Porque se é algo que tem a ver com a salvação, é preciso saber o que é isso. Porque se realmente tem a ver com o meu estado espiritual e é onde vou passar a eternidade, e está lá uma mensagem, talvez não a compreenda, mas o que é que estas pessoas fizeram? O que é que eu devo fazer? Foi o que eles perguntaram. E este é um primeiro passo tão importante. O que fazer? Quando Deus está a mostrar a nós a sua vontade, está-nos a dar o seu Evangelho, ainda que eu talvez não veja tudo, ou não entenda tudo, ou haja como que um véu a tapar o meu entendimento, como o apóstolo Paulo diz, eu pelo menos posso fazer a pergunta, o que é que eu devo fazer? E foi o que as pessoas perguntaram a Pedro naquele dia. Há aqui 2 coisas muito importantes que nós temos que reparar nestas pessoas. Uma é o que eles sentiram e a outra é o que eles compreenderam. Há 2 características muito importantes na vida da pessoa. Há outras, mas há aqui 2 que são muito importantes. Uma é o que a pessoa sente e a outra é o que a pessoa sabe. Aquilo que nós sentimos tem influência naquilo que nós decidimos. Este é um princípio que nós temos na vida. Todos nós sentimos alguma coisa acerca daquilo que está à nossa frente. Seja uma coisa tão importante como a compra de um carro ou de uma casa que é de grande responsabilidade, como seja uma refeição. Até nos relacionamentos humanos, o que a pessoa sente afeta o que decide. Aquelas pessoas sentiram alguma coisa e eles souberam, isto é Deus que nos está a fazer sentir. E eles discerniram, este sentimento vem de Deus. E o outro aspecto é a compreensão. A compreensão tem a ver com a mente. O filho pródigo, Lucas capítulo 15, a parábola que o Senhor Jesus contou com um jovem, vivia bem com os seus pais, e um dia ele chega junto do seu pai e diz, pai, dá-me parte da herança que me pertence.
E ele pegou naquilo e foi-se embora. E gastou tudo. E diz a Bíblia que por fim ninguém lhe dava trabalho, ninguém lhe dava comida e ele foi arranjar um trabalho a tomar conta de porcos. E ele via os porcos a comer e ele nem sequer tinha comida. Depois ele lembrou-se. Na casa do meu pai nem os empregados têm fome e aqui eu estou perdido, com fome, a cheirar mal, roto. E ele então decidiu voltar para a casa do pai. Ele sentiu a sua necessidade. Ele compreendeu a sua necessidade. Estes dois aspectos são importantes, que é o raciocínio, porque eles ouviram, a multidão ouviu a pregação de Pedro e Pedro foi dizer a eles, e ele citou as passagens do Velho Testamento onde estavam essas profecias, de modo a que na tradição eles compreendessem que aquilo que estavam a ler e a seguir realmente era o cumprimento de Jesus. O que é que o povo gritou quando Jesus foi julgado por Pilatos? Gritaram: crucifica. O povo tinha à sua frente o Messias que eles esperavam, não puderam ver, o véu à frente dos seus olhos não os deixava ver Jesus. Mas agora, depois de todos estes acontecimentos, Pedro disse: isto cumpriu-se, porque estava assim escrito. E então eles compreenderam. Estas duas facetas são muito importantes. Há pessoas que não sentem tanto, são mais pelo raciocínio. Mas estas duas realidades existem em todos nós e são importantes porque a nossa aproximação de Deus envolve todo o nosso ser, porque é um relacionamento com Deus à parte sentimental. Sentimos o amor de Deus, a paz de Deus, sentimos o alívio que o perdão nos dá, de não estarmos mais debaixo da condenação do pecado, mas também há uma compreensão, afinal de contas, quem é Jesus? O que é que Jesus fez por mim? Porquê é que isso é importante eu saber? Porque aquilo que eu sei ajuda-me nas decisões da vida. É por isso que eles perguntaram o que fazer. Pedro explicou o que eles tinham a fazer. Repare no versículo 38. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Há aqui uma coisa muito importante que devemos notar. Não é o suficiente a pessoa estar a sentir. A Bíblia diz que eles compungiram-se em seu coração. Eles sentiram como que uma espada afiada entrar no seu coração. Que espada era essa? Era a palavra de Deus. Eles sentiram. Sentir é bom. Ter uma reação é boa. Neste caso, portanto, porque eles queriam saber mais o que fazer. A sua sinceridade eles quiseram saber. Mas sentir só não leva à decisão. A pessoa precisa tomar uma decisão e a decisão é arrependei-vos. Arrependimento é quando a pessoa volta às costas ao pecado ou ao caminho em que andava para começar a seguir a Deus. Uma coisa importante, este arrependimento tem que ser à luz do Evangelho. Há pessoas que arrependem-se e dizem desculpa-me. Alguns só para não serem condenados. Outros só para agradarem. Outros nem sabem porque é que se vão arrepender, mas dizem vou-me arrepender. Não sei porquê, mas vou-me arrepender. Não é assim que se arrepende. Tem que ser à luz da revelação que Deus nos dá. O que é que Deus diz? Porquê é que é preciso o arrependimento? O arrependimento é necessário porque o pecador transgrediu a lei de Deus. E o pecador que não quer andar mais fora da lei de Deus arrepende-se. Ou seja, vira na direção oposta para começar a andar no caminho de Deus. E o arrependimento tem que ser na base daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Ao arrepender-se dos seus pecados, o pecador tem que saber que Jesus morreu na cruz de Calvário pelos seus pecados. Jesus foi condenado à cruz para morrer pelos pecadores. E o pecador que se arrepende tem que saber que é à luz daquilo que Jesus fez por ele que ele está a arrepender-se. Arrepende-se diante de Deus que é grandioso em perdoar. Vamos ver Isaías 55, 7. Isaías 55, 7. A palavra do Senhor diz assim: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus é grande no seu perdão. Torne-se para Deus, converta-se ao Senhor. E a palavra converter-se ao Senhor significa arrepender-se, porque arrependimento significa virar as costas ao caminho em que andava. E vem até à cruz e diz: ó Jesus, estás aí por causa de mim. Eu me arrependo pelo mal que eu fiz e que foi a causa de seres crucificado. Sem a cruz não há perdão de pecados. Sem a cruz não há perdão de pecado.
Se alguém perguntar porque é que você usa a cruz ao peito, porque é que tem uma cruz pendurada aqui, ou o que é que significa a cruz, podemos ver essa questão de vários lados, mas uma delas é esta: sem a cruz não há perdão de pecado. E Deus perdoou-nos porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Portanto, o arrependimento tem que ser perante aquilo que Jesus fez por nós. De seguida, Pedro disse-lhes: arrependei-vos e sejam batizados no nome de Jesus. O batismo bíblico requer arrependimento dos pecados e aceitação de que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz pelos pecados da humanidade. Repare que Pedro aqui em Atos capítulo 2 liga o batismo ao arrependimento. Arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos pecados. É aqui que há conflitos com tradições religiosas, porque há tradições religiosas que batizam bebés, que nem sabem o que é pecado. Por isso é que nós dizemos o batismo é para quem se arrepende aos pés da cruz de Jesus, porque é o que a Bíblia ensina. Sem arrependimento, o batismo não significa nada. A tradição pode discordar comigo, mas nós temos que ir ao Evangelho, porque no Evangelho está o poder de Deus. Não, o poder de Deus não está na tradição. O poder de Deus está no Evangelho. E Pedro disse: arrependei-vos e sejam batizados para perdão dos vossos pecados. O que é que acontece quando a pessoa entra na água do batismo? Porque lembram-se, as pessoas iam até ao Rio Jordão, como foi Jesus e outros, entraram dentro da água. O que é que isso significa? É a pessoa, e está lá escrito que eles faziam confissão dos seus pecados. A pessoa confessa os seus pecados diante de Deus, porque é o arrependimento diante de Deus, diante de Jesus, diante da cruz, onde Jesus morreu por nós. Então a pessoa entra na água e diz: Senhor, eu confesso que sou pecador, mas eu estou a purificar no nome de Jesus, estou a receber o teu perdão. É um simbolismo, batismo é um simbolismo, mas é o simbolismo do perdão, da purificação. Quando é que isso deve acontecer? Quando a pessoa tem capacidade de se arrepender. Às vezes as pessoas pedem desculpa e na semana seguinte pedem desculpa e estão sempre a fazer o mesmo erro, mas ainda não se arrependeram. Este arrependimento é quando a pessoa quer mesmo parar e mudar de vida. Isso é o que a Bíblia ensina. Aí é que está o poder do Evangelho. E Pedro diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, Deus é tão bom, tão bom, tão bom. Recebemos o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, sejam batizados pelo perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A palavra dom, no grego a palavra doria, significa uma oferta que é gratuitamente dada, mas sem que a pessoa mereça. A palavra dom significa receber algo que eu não posso pagar nem retribuir. O dom do Espírito Santo é dado por Deus a nós porque Deus nos ama, não é porque nós merecemos, mas é porque Deus nos ama. Porque é que Deus dá o Espírito Santo aos que creem? Porque Deus os ama. A tradição, em especial a tradição dos judeus, eles tinham que fazer tantas obras, tinham que fazer tanta coisa, ir às reuniões religiosas, fazer as suas peregrinações, como estes fizeram, que foram a Jerusalém naquele dia, à festa de Pentecostes. Tanto dever, tanto fazer tanta coisa. E Pedro diz isto, que Deus dá, não é porque vocês mereçam, mas porque Deus vos ama. Qual é a prova do amor de Deus? A prova do amor de Deus está em Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maravilha de termos em nós o Espírito Santo é como diz a Bíblia, 1 Coríntios 3,16. Vamos ler 1 Coríntios 3,16 e depois de seguida capítulo 6. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo pergunta: vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vós? Vocês são o templo de Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Vamos ver 1 Coríntios 6, 19 a 20. 1 Coríntios 6, versículos 19 a 20. Então não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vejam só o que aconteceu. Arrependei-vos, sejam batizados para perdão dos pecados, vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que Deus está a dizer? Que nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. A pessoa que aceita Jesus, tendo-se arrependido dos seus pecados, aprende de Jesus, o poder do Evangelho é tão forte na sua vida.
a pessoa é purificada, perdoada e passa a ser o templo de Deus. O que é um templo? É onde habita a divindade. Ao dizermos que somos templos de Deus, estamos a dizer que o Espírito Santo está em nós. Pedro diz, a promessa é para vós, vossos filhos e a todos quantos Deus Nosso Senhor chamar. É o que Pedro disse àquelas pessoas. A promessa é para vós. Agora, repare, esta promessa do Messias, da salvação e do Espírito Santo tinha sido feita muitos séculos antes e dada através dos profetas, conforme Deus lhes revelava. E ele diz à multidão que estava perante ele, esta promessa é para vocês, os vossos filhos e a todos quantos o Senhor chamar. E isto inclui a nós aqui também. Agora a pergunta é, quem é que Deus chama? Se Deus tem uma promessa para aqueles que chama, a quem é que Deus chama? Uma pergunta importante. Porque se Deus tem algo para mim, eu preciso saber que algo é esse. A Bíblia diz, João 3,16. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. Repare bem aqui. Todo aquele que crê. Quem é que está incluído neste todo? Nós. Porque Deus amou o mundo. Todas as pessoas. Deus amou todos de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Agora, de todo o mundo a quem Deus amou, todo aquele que ouve a mensagem do Evangelho, crê, não pareça, mas tem a vida eterna. A quem é que Deus chama? Deus chama a todos. Mateus 11, 28. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. A quem é que Jesus diz esta palavra? A todos os que estão cansados. O que é que Jesus diz? Vocês estão cansados? Venham a mim que eu vos vou aliviar. Então a promessa da salvação, a promessa do Espírito Santo é dada a todas as pessoas. Às pessoas, a todas as pessoas que queiram fazer como a multidão fez naquele dia, no dia de Pentecostes. O que é que a multidão fez? Ouviram, sentiram e disseram, o que faremos? O que faremos? Estas coisas de Deus são dadas às pessoas que dizem, Senhor, eu estou aqui. Se é para mim, se me prometeste, eu estou aqui humildemente para receber. É interessante que Pedro, no versículo 40, Atos 2:40, Pedro diz algo interessante. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Salvai-vos desta geração perversa. No original grego, a palavra perverso, conforme está no texto grego, significa torto. É aquilo que está empenado, que é injusto. A raiz desta palavra no grego é aquilo que está torto porque secou. Ficou seco, ficou empenado. O dicionário da Bíblia diz que é aquilo que está moralmente torcido porque lhe faltou o óleo do Espírito Santo. No sentido bíblico, o sentido é que aquele que não tem a unção do Espírito Santo, ou onde não esteja a unção do Espírito Santo, isso não é aceitável a Deus. Alguém poderia dizer, mas Deus ama todas as pessoas. Deus ama a todas as pessoas. Deus amava e ama este povo que estava ali com aquela tradição, mas que tinha um véu a tapar os seus olhos. Deus realmente ama. A questão é que não para aí. Deus amou, mas deu também o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então Pedro disse a estas pessoas, salvai-vos desta geração perversa. O que é que isso significa? Significa o efeito do arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, vira as costas ao caminho em que andava para começar a andar com Deus. Isto não significa sairmos do mundo, mas é estar onde nós estamos com Deus em nós. E aonde nós vamos, Deus vai connosco. Aonde nós vamos, Deus vai connosco. A pessoa pode estar num lugar onde não há o menor respeito de Deus, as pessoas falam mal e há tanto pecado. E alguém pode dizer, o que é que estás aqui a fazer? Eu direi, eu vim aqui no nome de Jesus. Não faço parte do pecado, mas eu vejo que há ali pecadores. Eu quero tirá-los de onde eles estão para virem comigo até Jesus. É como o peixe que está na água, mas quando é apanhado lá no mar, quando o peixe é apanhado, se não puser um sal lá no prato, ele está insonso. O peixe está no mar salgado, mas não fica salgado. Assim é a nossa vida. Estamos onde nós estamos. E realmente vimos tanta coisa, às vezes na televisão, nas notícias, coisas tristes, que é o efeito do pecado, o efeito da perversidade.
E Pedro então chama-os e diz: saiam daí, saiam daí. Ou seja, para começar a seguir Jesus. É que Pedro estava a dizer àquelas pessoas: não mais a tradição do velho, onde vocês não tinham a iluminação do Evangelho, mas venham para o Evangelho. Eu gostaria ainda de ler convosco Romanos 12:2. Romanos 12:2. O apóstolo Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar, repare, experimentar não é imaginar, é uma experiência. Aquilo que eu experimento é aquilo que eu sinto, que eu posso palpar, pode vir a mim, ou eu posso pôr as mãos, ou posso andar nisso, é uma experiência. Uma experiência não é uma coisa imaginada. E então Paulo diz: não nos conformarmos com o mundo, não ser como o mundo, não tomar a forma do mundo no seu pecado, mas ser transformado na renovação do entendimento. É aí que o Evangelho é poderoso, começa a iluminar o meu pensamento, o meu raciocínio e o meu sentimento. As duas coisas, o que eu penso e aquilo que eu sinto, começam a alinhar-se com o Evangelho. Então começa a experimentar, começa a ter a experiência. A experiência de quê? Daquilo que é bom, agradável e a perfeita vontade de Deus. Oh, é tão bom. Isto é o que Deus faz em nossas vidas. É tão poderoso quanto isso. O versículo 41, que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra. Vou só recapitular. Há um barulho em Jerusalém, no cenáculo. Era um auditório que havia lá, era chamado cenáculo. E tanta gente corre àquela hora da manhã, era bem cedo, para ver o que se passava. Foi um barulho que Deus causou para chamar as pessoas, a curiosidade das pessoas. Eles foram lá e começaram logo a comentar. Alguns até disseram: aqueles homens estão embriagados, estão ali a fazer barulho, estão embriagados. As pessoas que diziam isso nem sabiam o que estavam a dizer, mas Pedro depois levantou-se com os apóstolos e eles explicaram o que estava a acontecer. Foi então que eles pediram conselho. Conselho é que eles pediram: que faremos? Os apóstolos deram o conselho, eles seguiram o conselho. De bom agrado, eles abraçaram o conselho que os apóstolos deram e receberam a palavra com alegria e foram batizados. O batismo significa que eles se arrependeram dos seus pecados, dos seus maus caminhos e abraçaram os ensinos de Jesus. Em conclusão, a pessoa que ouve o Evangelho, arrepende-se dos seus pecados, segue Jesus, o Espírito Santo vem à sua vida. Essa pessoa tem uma experiência nova, tem algo que é novo porque vem de Deus. Essa pessoa não quer outra coisa, porque tem Jesus. Ouvir o Evangelho, sentir o que o Evangelho está a fazer no nosso coração, mas também com os ouvidos ouvir. O Senhor Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós ouvimos e pensamos o que é que Deus está a dizer. Pomos a nossa vida ao lado da palavra de Deus, abrimos o Evangelho e comparamos a nossa vida com o que o Evangelho diz. E nós dizemos: Senhor, eu quero o poder do Evangelho. E quem faz assim está a entrar nos caminhos de Deus. E aí o poder do Evangelho é eficaz, é transformador. Como foi refletido neste segmento, o povo que ouviu a exposição do Evangelho por parte dos apóstolos reconheceu que devia fazer algo. Este algo foi arrepender-se e receber o perdão que está prometido em Jesus. Estas pessoas referidas no Novo Testamento receberam com fé o que o Evangelho lhes dizia e que era em Jesus que eles tinham o perdão que necessitavam. Para aquelas pessoas, o Evangelho fez sentido. Por isso, eles agiram aceitando a nova vida que é ofertada em Jesus. As pessoas referidas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, simplesmente entraram na promessa e passaram a desfrutar da mesma. Faça o mesmo hoje. Diga: meu Deus, eu aceito a verdade do Evangelho. Eu sei que sem Jesus sou uma pessoa perdida, mas aceito agora o perdão dos meus pecados e a nova vida em Jesus.
eu o faço acreditando que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Por estas palavras simples, em que nós falamos com Deus, não é preciso ser estas palavras, podem ser outras, o importante é que seja do coração, que seja com aquele sentimento sincero diante de Deus e com o conhecimento da verdade do Evangelho que nos diz que em Jesus somos salvos. Nós falamos com Deus e acreditamos que Ele nos ouve e que nos recebe. Aceite Jesus. Continuo lendo um pouco da Bíblia todos os dias. Todos os dias faça a sua oração a Deus, acreditando que Ele ouve e que Ele responde. E também, logo que possa, frequente uma igreja que ensina todo o Evangelho de Jesus. Oro que a bênção de Deus continue fluindo na sua vida.